Glória a Deus. Agora, de forma definitiva, a paz do Senhor, irmãos. Amém? Paz do Senhor, irmãs. Que alegria, nós estamos na casa do Senhor, né? Servindo ao nosso Senhor com alegria, com felicidade. E é motivo de muita alegria estarmos juntos essa noite na presença do Senhor. Eu convido meus amados irmãos a, juntos, de pé, para fazermos uma oração, iniciando o nosso trabalho essa noite, crendo em todas as bênçãos que o Senhor há de dar a cada um de nós, né? Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo momento em que estamos aqui na Tua casa, te servindo, te buscando, adorando o Teu nome, glorificando o Teu nome. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, em quem nós confiamos e cremos de todo o nosso coração. Senhor, abençoa-nos a nós que aqui já estamos. Traz também, Senhor, aqueles que para essa casa se dirigem na Tua paz, livrando de todo o mal. Nós nos alegramos por estar na Tua casa e louvamos o Teu nome, porque Tu és bom e eterna a Tua misericórdia. Abençoa aqueles que não poderão estar aí de casa, acompanharão, Senhor, todo o trabalho desta noite. É o que nós te pedimos. Desde já gratos, já te louvamos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite na casa do Senhor, servindo ao Senhor da casa, né? Porque Ele é bom e porque eterna é a misericórdia do Senhor. Eu convido os irmãos a juntos abrirmos a palavra do Senhor. Podem ficar sentados, tá? E no Salmo de número 56. Salmo de número 56. É interessante como esse salmo começa, e é um dos salmos que Davi compôs em razão de momento de dificuldade. E ele diz exatamente assim no seu início: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos me atacam arrogantemente. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em Ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e eu não temerei. Que poderá me fazer o simples mortal? E aí, quando nós vamos, obrigado, meu amor, quando nós vamos para o Salmo de número 57, você vê de novo Davi escrevendo e abrindo o seu coração ao Senhor, dizendo: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Clama ao Deus Altíssimo, ao Deus que para comigo cumpre o seu propósito. E dos céus Ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. É muito interessante, porque tanto o Salmo 56 como o 57, Davi começa dizendo: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E não é somente nesses dois salmos. Há muitos salmos em que Davi, no meio da sua angústia, ele abre o coração e ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu comecei o culto desta noite, abrindo com os irmãos o Salmo 56 e o Salmo 57, porque essa semana nós estamos nos dedicando a uma semana muito especial. Paramos a leitura bíblica diária em 1 Samuel, íamos
ali para o capítulo final do 18, 19, estávamos vendo aquele momento difícil de Davi fugindo de Saul, e Saul de todas as formas correndo atrás de Davi. Paramos essa semana para termos uma semana especial da Reforma Protestante. E eu creio que os irmãos que na segunda-feira recordaram a pregação da ceia, na terça-feira ontem puderam assistir o filme sobre John Hus, que é o personagem que nós estamos destacando nessa semana de comemoração da Reforma Protestante. E hoje os irmãos tiveram a alegria de termos compartilhado um vídeo muito importante. Um daqueles personagens, o cunhado dele é historiador, mas o pastor Tiago Cavaco, ele é um dos mais importantes pastores em Portugal. Ele é da linha reformada, ele não é da linha pentecostal como nós somos, mas ele é um grande homem de Deus. E os irmãos puderam ver hoje um pouquinho ali de Praga, né? Um pouco mais da importância de John Hus, né? E um pouquinho daquela igreja que nós mostramos para os irmãos no domingo de manhã. E hoje eu quero continuar esses estudos sobre esse grande personagem, porque a gente pensa que Martim Lutero, ele do nada foi tomado por Deus, e ele se levanta naquele arrobo de, ao mesmo tempo, loucura, porque tem que ser louco para fazer o que ele fez, e, obviamente, naquele momento de muita coragem, porque tem que ser corajoso para fazer o que ele fez, né? Mas nós temos que entender que ele foi consequência desse grande homem chamado John Hus. E Hus, por sua vez, foi consequência de um homem maior ainda, que veio antes dele, chamado Wycliffe. E como esses personagens não estão na Bíblia Sagrada, dificilmente a gente tira tempo para conversar um pouquinho sobre a história da igreja. Mas a cada mês da Reforma, outubro, nós vamos sempre escolher um desses servos do Senhor e conversar muito sobre a vida dele, para que sirva, meus irmãos, de incentivo, para que sirva, de alguma forma, de um aparato sobre o qual a gente se levante com alegria e com dignidade, porque a nossa história é uma história muito bonita, muito bonita. E eu quero hoje aproveitar e dizer aos irmãos, John Hus foi um dos mártires mais importantes que tivemos no início da Reforma Protestante. Ele é chamado de pré-reformador, e ele, no exato momento em que estava sendo queimado, os historiadores dizem que ele tinha esses salmos de Davi, que Davi pedia: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, e quando ele é queimado, ele canta um desses salmos. Não estou dizendo que é o Salmo 56 ou 57, mas ele canta um desses salmos. E seja o 56 ou 57, ou qualquer outro de Davi, quando clama misericórdia, mesmo sabendo que estava morrendo, sendo queimado, não se ouviu um único grito, um único um falar horrível, ou uma manifestação de revolta para com Deus. Não, ele canta: tem misericórdia, e ele morre queimado, e aquilo impressiona de forma muito grande todos aqueles que estavam ali do lado, ali assistindo. Morre junto ele e Savonarola, né? Savonarola também foi queimado em Constança, outro grande pré-reformador que estudaremos em um outro momento. E aí, continuando a semana da Reforma, eu trouxe hoje para os irmãos um pouquinho mais de conhecimento sobre esse grande homem chamado John Hus.
e preparei slides especiais para que a gente pudesse trabalhar junto essa noite. Então, eu peço que você que está em casa e não vai poder vir, que você grude os olhos, por gentileza, no seu smartphone. E nós que estamos aqui na igreja, se você puder ver o melhor possível, vamos juntos então. Nós sabemos perfeitamente, irmãos, que... deixa eu ver aqui, funcionando. Vamos lá. Irmãos, eu quero que vocês vejam, por gentileza, esse gráfico simples que está aí. Calma, Davizinho. Isso. Agora vai? Então tá bom. Vou precisar muito que você amplie já já. A Igreja de Cristo, quando foi formada, ali nós temos de 310 em diante. Significa que, do momento dos apóstolos até 310, a igreja viveu de acordo com aquilo que Cristo desejou que ela vivesse. O caminho da igreja deveria ser este aqui, ó. Tá vendo? Este deveria ser o caminho da igreja. Mas a partir de 310, depois que a gente começou a ter templos, ter terrenos, ganhar muito dinheiro, o caminho da igreja volta só um pouquinho, Davi, daqui a pouco a gente amplia, meu amor. O caminho da igreja tomou esse rumo aqui. Então, você está vendo o desvio que nós entramos. Você consegue imaginar? O caminho da igreja era o caminho simples, ao céu, da igreja primitiva, normal. Só que por motivos políticos e econômicos, a gente, além de sair do caminho da Bíblia, da verdade, a gente começou a ter que inventar algumas coisas para poder ninguém falar mal do caminho novo que nós tomamos. E eu digo nós, porque nós saímos lá de dentro, irmãos, tá? Nós estávamos ali dentro, tá? Mas o Senhor, por sua misericórdia, nos trouxe de volta ao caminho, quando aqui, ó, bem aqui, observem, voltando, quando lá em cima nós tivemos aquele momento especial da Reforma Protestante. Agora eu preciso, Davi, que você amplie, por gentileza. Esse quadro não é novo para os irmãos, esse quadro é bastante conhecido. Eber já distribuiu para todos nós em uma escola bíblica dominical, e os irmãos têm o erro que nós cometemos, e do lado do erro que cometemos, os irmãos têm exatamente o texto bíblico dizendo: vocês estão errados. Então, se o irmão guardou direitinho, em outubro do ano passado, de 2021, nós distribuímos a todos os irmãos que estavam na escola dominical uma cartilha dessa. Inclusive, à noite foi distribuída aos irmãos que não puderam estar. Tá? Então, olha que interessante. Agora amplie só um pouquinho, Davi, e tente me acompanhar, filho. Vamos lá. 310, de forma muito estranha, nós começamos a rezar pelos defuntos. Fantástico, né? Rezar pela alma dos defuntos, para que o Senhor abençoasse, para que Deus tivesse misericórdia, né? E isso é completamente errado. Depois começamos o uso de velas como símbolo da presença do Espírito Santo em nosso meio. Tá? Pegaram Montano, que todo mundo condena, bate, arrebenta, diz que é herege, né? Mas Montano, mesmo com os erros que ele cometeu, ele era o único ali na Frígia ainda falar do Espírito Santo e trabalhar com pessoas pela busca do Espírito Santo. E aí, na medida que a gente não buscou mais batismo com o Espírito Santo, nem nada, aí como é que a gente prova para o pobre do fiel que o Espírito Santo está na igreja? Através do uso de velas. Compreendeu? E aí nós adotamos isso. Só que loucura. Aí, obviamente, passamos a ter o culto dos santos,
a gente teve tantos mártires, tanta gente, que a gente falava tão bem dessas pessoas, que começamos a olhar para elas como aqueles que poderiam trazer para nós exemplos. E aí, ao invés da gente começar e terminar um culto inteiro se alegrando com Cristo, a gente começou a identificar no nosso meio tantos mártires, que começamos a cultuar a esses mártires. Daí para já começar a acreditar que eles tinham o poder de interceder por nós perante Cristo e substituir Cristo, foi um pulo, absolutamente um pulo. E aí instituímos a missa como sacramento perpétuo de Cristo, né? Inclusive acreditando na transubstanciação, dizendo que Cristo, o cálice se transforma em sangue mesmo, e o pão se transforma em corpo. E aí foi só um pulo, começou o culto à Virgem Maria, né? Começou um culto à Virgem Maria. Os nossos queridos líderes da igreja começaram a se separar de tal forma do povo, que começaram a usar linguagem própria, roupa própria, completamente diferente do povo, para se destacar, para trazer em relação ao povo o sentimento de santidade. Daí a doutrina da roupa clerical, e obviamente, como começamos a precisar de muito dinheiro, porque o dinheiro começou a cair, criamos lá em 503, a doutrina do purgatório, tá bom? Jesus já não salvava como antes, já não levava direto para o céu, criamos um local onde a alma daqueles que não se comportaram muito bem, e nós não sabíamos o que falar no momento da morte, porque estávamos na frente de alguém que viveu uma vida inteira ímpia, uma vida inteira no pecado. Aí você vai olhar e vai dizer, como é que faz? Aí o que a gente fez? Criou a doutrina do purgatório e disse, esse aqui não tem condições de ir para o céu não, porque todo mundo sabe que ele bebia, ele prostituía, ele matava, ele isso e aquilo. Mas, como ele não cometeu pecado mortal, a gente criou uma divisão no pecado, a gente disse que existiam pecados veniais e pecados mortais. Então, como ele não cometeu pecado mortal, então tem a possibilidade dele estar ali no purgatório, pagando pelos erros, e na medida em que você pagar missas, ele vai saindo do purgatório até chegar aos céus. Olha onde é que a gente estava entrando, né? Aí no ano 600, é óbvio que ser líder da igreja era o máximo. Bonifácio III se declara o bispo universal, e aqui começa a grande raiz papal, né? Ele estabelece a obrigação de beijar os seus pés, para que todos os bispos do mundo viessem e o beijassem, o abraçassem, reconhecendo a sua grandiosidade, né? E ele é considerado, então, vigário de Cristo, porque se a gente tem um bispo universal, é óbvio que a gente passa a ter aquele que fica no lugar de Cristo. E o primeiro que ficou no lugar de Cristo, segundo o que um dia acreditamos, foi Pedro. E à medida que temos um Papa, então temos gente que fica no lugar de Cristo. E falando, ele fala como dominado por Cristo, e o que ele falar é verdade. Então, olha o problema, né? Criamos a doutrina do poder temporal da igreja. Na medida em que a igreja se torna forte, a gente pode dizer quem vai para o céu e quem não vai, a gente pode dizer quem vai para o inferno e quem não vai, e com isso nós começamos a ganhar muito dinheiro, uma delícia. A questão da água benta, separando tudo aquilo que na igreja se produz como absolutamente santo, e tudo que está fora da igreja é imundo. E aí é óbvio a canonização dos santos. Aí sim, no ano de 993, nós passamos a acreditar que entre nós e Deus existem todos aqueles que foram heróis da fé, e que a lista que está em Hebreus 11 não termina
continua com uma série de heróis, mas quem reconhece os heróis da fé somos nós, a igreja, e quando canonizamos, eles saem da posição que estão, e porque aquilo que a igreja liga nos céus e na terra está ligado, eles passam a habitar ao lado de Deus e poder interceder por nós. Daí santo e são, né? São, se for uma vogal que vier depois, são, consoante, São Bartolomeu, São Virgílio, e santo se vier uma vogal depois, Santo Antônio, etc. Muito bem, olha que interessante, instituímos a festa dos fiéis defuntos, né? E em 1004, uma decisão radical para literalmente não haver necessidade de, quando morre um padre, os seus herdeiros virem atacar a igreja. Colocamos a obrigação, em 1004, do celibato sacerdotal. A partir desse momento, quem é padre não se casa mais, e aí nós conseguimos preservar o patrimônio da igreja, né? 1076, estabelecemos o mais importante de todos os dogmas, que é o dogma da infalibilidade da igreja. A igreja não falha, a igreja é constituída de santos, e por ser constituída de santos, a igreja não falha. Então, todas as decisões da igreja, elas são as decisões de Deus na face da terra. Então, é óbvio que a igreja, com esse dogma, ela toma um poder social muito grande, e é óbvio que quem está na frente da igreja é o dono do mundo. E daí reis, soberanos, só terem seu poder confirmado depois que o Papa diz sim a ele, tá? Aí vem a questão do rosário, para quem acreditava em tudo menos aquilo que a gente falava, a instituição da Santa Inquisição, ou seja, ou você está com a gente ou morre, né? Uma coisa maravilhosa, e óbvio, começou a faltar dinheiro, começamos a vender indulgências. Indulgências são perdões que a igreja pode dar, já que a igreja é o centro do universo, e ela é a boca de Deus, e toda a autoridade está na igreja, então, precisando de dinheiro, nós começamos a vender perdão. Então, o indivíduo comprava pequenos mimos, pequenos fatos, e obtinha a querida indulgência, que eram os perdões comprados. Obviamente, retiramos a questão do pão e colocamos a hóstia, isso é uma questão muito interessante, não dá para entrar agora, e colocamos a questão da confissão auricular, ou seja, a partir desse momento não há mais necessidade de ninguém viver junto com Cristo e uma vida espiritual. Não, pecou, sente-se, venha conversar com o querido padre, e o padre lhe passava penitências, e na medida em que você realiza as penitências, seus pecados estão perdoados. Não quer praticar penitência? Então compre as indulgências, que aí você já compra inclusive de 5 a 7 a 9 anos de perdão antecipado dos seus pecados que você poderia cometer, tá? Era um sistema muito interessante. Instituímos a grandiosidade de Maria como intercessora máxima e a reza para com ela. Eliminamos o vinho da comunhão. O vinho só quem toma é quem? Quem pode, em nome de Deus, falar, que é o padre. Então, no máximo, você que participa da Eucaristia, da missa, você só come do pão. O padre não, ele come do pão e bebe do vinho, porque ele, como representante máximo de Deus na igreja, então ele tem comunhão plena, e aí, como representante de Deus, ele pode te perdoar através das penitências, se você vier confessar seus pecados. Compreendeu? E aí, obviamente, o vinho passou a ser só daquele que pode falar por Deus, né?
E aí foi embora muita coisa. Diante disso, não tem o que fazer. É óbvio, irmãos, que o Senhor tinha que, muito antes de Lutero, levantar homens, porque desde 1100, com Pedro Valdo, você vem com homens que, ao lerem a Bíblia e vendo a distorção do caminho que nós tomamos, você tem homens gritando: não é assim, não é esse o caminho. E o que é interessante é que o homem que estamos destacando essa semana, John Hus, o grande Lutero, que antecedeu Lutero, ele nem pôde ver as maiores loucuras que a igreja tomou depois da reforma. Porque depois da reforma, ó que loucura tomaram. Pegaram e disseram, já que os reformadores dizem que a Bíblia é o centro, então está ótimo. Aí o Concílio de Trento chegou à conclusão de que a tradição da igreja se equipara à Bíblia. E que Deus fala, não só pela Bíblia, mas pela tradição da igreja. O que é a tradição da igreja? É o conjunto de ensinos que a igreja tomou desde o início. Só que há um problema sério. Os ensinos que nós tomamos desde o início não tem base bíblica nenhuma. Então, como explicar que nós não estamos passando por cima da Bíblia? Depois de Lutero, disseram, olha, Deus fala não só pelas Escrituras, mas muito mais pela tradição da igreja, por todas as decisões que a igreja vem tomando durante todos esses anos. E aí é óbvio que incluíram os livros apócrifos, aqueles livros que nós não temos em nossa Bíblia, 7 livros a mais. Eles incluem aqui, porque esses livros servem de base para uma série de doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana. Criaram a Conceição Imaculada de Maria, para poder dizer, na medida em que ela nasce sem pecado, vive sem pecado e morre sem pecado, ela então, junto com Cristo, consegue retirar o pecado do mundo e está ao lado de Deus, intercedendo por nós diante do Pai. E aí, para fechar o caixão, infalibilidade papal. Em 1870, a igreja proclamou o dogma de que o Papa, como vigário de Cristo, sucessor de Cristo, quando senta ex cátedra, quando senta no trono de Pedro, na Santa Sé, ali não fala ele, fala o próprio Deus. Então Deus continua falando. Deus falou pelas Escrituras, continua falando pela tradição da igreja, e agora fala muito mais por seu Filho amado, sucessor de Cristo, o Papa. E aí é óbvio, para fechar o caixão, a ascensão de Maria, em 1950, quando Maria sobe aos céus, para literalmente proporcionar a nós a salvação. Irmãos, você viu a distância que a gente saiu da Bíblia? Você viu por que aqui, Deus simplesmente levanta homens como Pedro Valdo, e que a gente já estudou, e Pedro Valdo diz, a igreja desviou-se do Evangelho, e é fundamental fazê-la voltar à simplicidade. Voltar à simplicidade do Evangelho. Aí a conclusão, simplesmente, Lúcio III, Papa da época, 1100 e pouquinho, o excomunga. É por isso que a igreja precisa e precisou de homens como a Pérola de Oxford, a importante figura de John Wycliffe, e gerado depois, incrível, né? À medida que um grande homem morre, outro se levanta. Tá? Morreu Valdo, se levantou quem? Wycliffe. Morreu Wycliffe, se levantou John Hus.
Morreu John Huss e Savonarola, se levanta Lutero. E esse não conseguiram matar. E é por isso que estes homens, vou voltar aqui para você não se esquecer. Pedro, Valdo, Wycliffe, John Huss, eles deixam para nós esse legado. Olha a coragem desses homens. Falar isso hoje é uma coisa, mas na época que eles falaram, olha a coragem desses homens. Primeiro, que a Bíblia é a fiel palavra de Deus e que cada cristão deve ter uma em sua própria língua. Vocês sabiam, irmãos, que a Bíblia era, nesse momento histórico, acorrentada na Igreja Católica, e não se permitiam terem Bíblias, porque poderia, como ocorreu, lerem a Bíblia e surgirem anticristos. Valdo, Pedro Valdo, John Huss, Wycliffe, Lutero, sempre foram chamados de anticristo. Vamos lá. E eles defendiam que cada um no mundo tivesse em sua própria língua, a Bíblia, para poder ler e conhecer a verdade. Olha o que eles diziam. Aqui foi dose, né? Foi isso que Lutero bateu. Ele criou 95 teses contra as indulgências, contra Tetzel. Que as indulgências do Papa eram uma fraude. Que ninguém é salvo por indulgências, a gente é salvo pela fé em Cristo Jesus. Que o purgatório era uma fábula. Gente, dizer isso hoje já é encrenca. Dizer isso na época em que todo mundo cria nisso, é pedir a morte. É pedir a morte sua e dos seus. Que relíquias eram simplesmente ossos podres que haviam pertencido e não se sabiam a quem. Não se sabiam a quem. Irmãos, só da cruz de Cristo, Jefferson, venderam mais de 80 mil pedaços. Eu estava lendo essa semana, tem um historiador que diz que chegou a 300 mil pedaços. Mas como ele é o único que diz isso, e os outros dizem 80 mil pedaços, só da cruz de Cristo. Tá? Tinha uma relíquia na França, que era um pedaço do cabelo de Cristo. Essa valia o preço de um castelo. Um castelo, e dava a quem a tinha 100 anos de perdão. Então, obviamente, foi comprado por um dos homens mais ricos da época, e que conseguiu perdão para ele e para as suas gerações. Ele não precisou do purgatório, né? Vamos lá, olha que interessante. Quem ir em peregrinação não servia para nada. Que ir em peregrinação não servia para nada, senão para esvaziar as economias. Gente, era dito que era obrigação de cada cristão, uma vez na vida, ir a Jerusalém, conhecer a Terra Santa. Daí as sucessivas cruzadas. Uma das razões da cruzada era libertar Jerusalém da mão de muçulmanos. Uma das razões. E que você teria muitos problemas diante de Deus se você não fosse. E os reformadores diziam, olha, isso infelizmente é só para fazer você perder dinheiro. Que a carne, essa doia, podia ser consumida em qualquer dia, se o apetite lhe conviesse. Aqui eles estão atacando a questão da Semana Santa. Que a água benta não foi nem um pouco mais eficaz que a água da chuva. Quando Lutero disse isso, aí não deu outra. Depois de tudo que ele disse, tinha que ser excomungado, né? Era uma fonte muito interessante, a questão da água benta, né? Que a oração em um celeiro, onde se guardam
cavalos. Celeiro também poderia ser o lugar onde se guardam os grãos colhidos. Era tão eficaz como se oferecia uma igreja. Porque se pregava que não havia possibilidade de vida espiritual nenhuma fora das igrejas. Aqui foi doloroso. Não há transubstanciação? Rapaz, fale isso até hoje. Diga que na ceia, pão é pão e suco de uva é suco de uva. Olha que interessante. A transubstanciação é o acreditar que Cristo se faz tão presente na ceia que o sacrifício é de novo feito. Ele morre de novo. E na hora H em que se serve o pão, a carne dele de novo é rasgada pelos cravos e distribuída a todos nós. E na hora em que o sacerdote toma do cálice, ali está o sangue de Cristo. Não é qualquer coisa, é o próprio sangue. E quando a gente disse, não, isso aqui é só em memória dele, meu Deus do céu. E isso possibilitou um problema muito sério, porque você só podia tomar ceia na igreja, porque era o local onde ocorria a transubstanciação. E só quem podia ministrar a ceia era o sacerdote. E para participar da ceia, você não podia ter pecado. E para não ter pecado, tinha que passar pela confissão. E passando pela confissão, você tinha que passar pelas penitências. E passando pelas penitências, muito dinheiro era colocado dentro da igreja. Você entendeu o ciclo vicioso? Entendeu o que estava por trás? E quando hoje, meu Deus do céu, quando hoje a gente diz, olha, o irmão que não pode vir, pode tomar ceia em casa. Quando a gente diz, ó, um pastor vai levar uma ceia, no domingo de manhã, para que você tenha uma ideia, um diácono nosso chegou e disse, pastor, posso levar ceia para a minha sogra de 80 e poucos anos que não pode vir? E ela queria vir, é que ela não pode vir, ela não consegue mais ficar. Eu disse, meu irmão, pode. O irmão sabe celebrar direitinho como eu sei, inclusive já decorei todas as palavras, e eu falo e ela repete, sem nenhum problema. E se chama sacerdócio universal de todos os santos. Irmãos, todos os atos que eu faço, você pode fazer. Ah, mas eu não sou pastor. É sacerdócio universal de todos os santos. Você não faz enquanto eu estiver vivo, mas se a perseguição vier e toda a liderança morrer, você pode celebrar a ceia. Você pode visitar, você pode realizar. É sacerdócio universal de todos os santos. Então, por isso que aquele irmão pode ministrar a Santa Ceia, não há problema nenhum. Você pode estender as mãos e dizer toda a palavra que falamos no final dos cultos. Entendeu? Você tem o poder de expulsar demônios e etc. E, obviamente, eles nunca acreditaram nisso. Os decretos da igreja não são necessários à salvação, mas apenas à doutrina de Cristo e dos apóstolos. Meu Deus do céu. Quer dizer que eu sou salvo quando eu creio em Cristo e vivo segundo o que Cristo ensinou às doutrinas dos apóstolos. Sim, exatamente isso. E missas e orações por mortos são absolutamente não bíblicos. Quando esses homens falaram isso, esses homens estavam pedindo o quê? No caso do personagem que estamos estudando essa semana, John Hus, aqui está um desenho sobre o momento em que em Constança, na Alemanha, ele lá esteve para poder ser julgado. Olha que interessante, ele tenta se defender, ele não consegue se defender. Ele tenta dizer que tudo que ensinava era de acordo com a Bíblia. Mas nesse momento a igreja em peso acreditava que a Bíblia não era o único fundamento de fé e prática. Mas que as ordenanças da igreja, mesmo contrárias à Bíblia, deveriam ser seguidas. Escute, esse homem foi
humilhado. Esse homem, todos aqueles que estão atrás do cardeal ali, que está de pé, ele é o de preto, e o cardeal de pé, depois de vir a sentença, sentado no trono está o rei, ali de todo o Império Germânico. Cada um desses cardeais aí, de vermelho, alguns de preto, chegam perto dele e vão rasgando as roupas sacerdotais dele, até ele ficar quase que nu, e cada um tinha o direito de jogar sobre ele uma praga. E a coisa foi terrível. Segundo historiógrafos, o primeiro olha para ele e diz que o diabo consuma teus olhos. Aí o segundo vem, rasga parte da roupa dele e diz que o diabo consuma a tua língua. Outro, que o diabo consuma, que o diabo consuma. Aí depois de rasgarem completamente e jogarem imprecações sobre ele, que defendia a palavra de Deus, e os tchecos, o amavam loucamente, o que aconteceu? Ele segue esse caminho terrível aqui, ele é levado para ali em cima, no pátio, ser queimado. Mas veja que ele que está aqui, eu sabia colocar a luz, mas agora não sei. Será que é aqui? É aqui, ó. Ele que está aqui, não vai, eu não sei, eu não vejo, aí eu não sei colocar. Aqui, bem aqui, isso. Meu filho está colocando. Ele que está aqui, você pode ver que ele está todo vestido de branco, e é muito interessante o maior vitupério que ele tem. Deixa eu mostrar para os irmãos. Aqui é um outro filme, temos outro filme sobre John Hus, mas eu escolhi passar para os irmãos o de ontem, um mais antigo, muito mais bonito. Mas olha que interessante aqui em cima. Você está vendo, aqui são demônios desenhados sobre o chapéu que botaram nele como vitupério. Como vitupério. E aqui embaixo, escrito que ele era um herege. E herege morria nessa época na fogueira. E aí não deu outra. John Hus, ele que defende de forma muito forte, todas aquelas premissas, e ele recebe aquelas premissas de Wycliffe, e Wycliffe de Pedro Valdo, ele que defende de forma muito forte, ele é morto, e aqueles que o seguiam, os irmãos russistas, ou seja, os irmãos morávios, eles são terrivelmente perseguidos. Terrivelmente perseguidos. O pessoal da igreja de Hus, se lembra da igreja de Hus que mostrei para os irmãos, e hoje cedo passou de novo? Eles são terrivelmente perseguidos, os irmãos russistas. Eles têm que fugir ali da Morávia, ou seja, eles têm que fugir da República Tcheca. E aí, obviamente, somente muitos anos depois, é que reconhece o trabalho desse homem. Um homem de Deus, do porte como ele, não poderia deixar de ser reconhecido, porque ele foi o primeiro na República Tcheca, antigamente chamava Morávia, a defender os tchecos dos alemães. O primeiro a se preocupar em escrever alguma coisa na língua tcheca. E o primeiro a lutar por aquele povo. O primeiro a lutar por aquele povo. E o reconhecimento é tão grande, irmãos, que nas praças existem, na praça principal ali de Praga, existe um monumento em homenagem a ele. Um homem como esse, ele deixa uma série de frases muito famosas, e objeto até hoje de estudo, tanto em mestrados como doutorados na história da igreja.
E eu trouxe 3 das mais significativas frases dele. A primeira é essa. Eles pensavam poder abafar e vencer a verdade, que é sempre vitoriosa, ignorando que a própria essência da verdade é que, quanto mais quisermos comprimi-la, mais ela cresce, mais ela se eleva. Porque Cristo é a verdade. Ninguém segura a verdade. Isso ele escreve em suas cartas, quando ele está preso. Ele fica mais de 8 meses preso, como falamos no domingo de manhã. Outra coisa que ele fala em suas cartas, e que é muito bonito, é aqui antes da morte dele. Ele sabia que ia morrer, e ele diz: Deus é minha testemunha de que nunca ensinei ou preguei o que testemunhas falsas testemunharam contra mim. Porque naquele julgamento se levantaram pessoas para mentir contra ele. E ele diz, ele quem? Deus. Ele sabe que o grande objetivo de todas as minhas pregações e escritos era converter os homens do pecado. Na verdade, daquele evangelho que até agora escrevi, Davi, mostra o resto para a gente? Ou será que eu não consegui? Será que eu cortei? Não, eu cortei. Ai, que dor. Aqui termina dizendo assim, irmãos, na verdade, daquele grande evangelho que até agora escrevi, de nada me arrependo. Tá bom? Agora vamos às palavras finais dele antes da morte. Eu chamo Deus para testemunhar que tudo que escrevi e preguei foi para resgatar almas do pecado. Não pode haver volta. Isso ele falando para os seus inquisidores, os inquisidores dizendo, volte atrás. Ele não pode haver volta. Meu Senhor percorreu o caminho da verdade e do dever, embora o tenham levado ao Calvário. Posso eu, um dos seus humildes seguidores, voltar agora? Testemunhar a verdade de Deus é mais importante do que a vida. Lutero, em Worms, ele disse para todo mundo exatamente o seguinte, olha, eu não me retrato de nenhum dos meus escritos. Falei completamente a verdade. Não volto atrás. E ele diz a todos que Deus me ajude. Pensando que ia morrer como Huns. E ele termina dizendo, com alegria então, confirmarei com meu sangue todos os escritos e pregações de verdades que eu tenho sustentado. Em tuas mãos, ó Senhor, me perdoem por não listar o resto. Entrego o meu espírito. E aí, daí, ele sai do julgamento e ele vai para a fogueira que já estava adrede preparada. Agora, esse homem é reconhecido muito depois. Muito depois. Assim como Lutero foi reconhecido como o grande homem, o grande e enorme homem que criou toda a língua alemã. Eles têm orgulho de Lutero na Alemanha, porque Lutero foi quem estruturou toda a língua alemã ao traduzir a Bíblia para o alemão. Pode voltar lá, meu filho. John Hus foi reconhecido pelas autoridades da antiga Tchecoslováquia. E aí se dividiu, e agora são 2 países, República Tcheca e Eslováquia. Ele foi reconhecido como um grande patriota ao defender. E a praça central, irmãos, tem ali, vocês podem ver, uma estátua em homenagem a ele.
Ali embaixo, sentado nessa mesma estátua, estão hussitas, ou seja, discípulos dele, que o acompanhavam. É um local muito bonito, irmãos, e tem uma dimensão muito grande ali na República Tcheca, e é o local mais visitado de todo aquele país. E o que eu acho incrível é que quando você passa por lá, todo mundo passa e olha a beleza da grande catedral que está ali, ó, imponente, fantástica, da igreja hussita que fica ali na direita, de todo o comércio que está, mas esse ponto aqui no meio, poucos veem, poucos sabem, todo mundo senta ali e tal, mas nem tem noção da grandiosidade de um homem como esse, para você ver como ficou terrível, né? E aqui está ele, ó, né? Ele e seus companheiros, aqui, os companheiros, os hussitas com ele ali bem no centro. E é interessante que eu gosto muito desta imagem aqui, porque eu nunca tinha percebido isso, mas ele foi feito, ali está a estátua dele, John Hus, ela olha para a principal igreja hussita lá. Então o olhar dele é aquele olhar apaixonado por essa igreja, né? Apaixonado por essa igreja. E a frase dele que eu mais amo é: prefiro ofendê-los com a verdade, porque um dia disseram para ele: cara, para de pregar isso. E ele disse a um dos seus grandes amigos: prefiro ofendê-los com a verdade, que matá-los com a mentira. Fantástico, né? Fantástico. Eu quero compartilhar com os irmãos, de maneira alguma, exaltação pessoal, mas toda vez que o Senhor me dá um pouquinho de recurso e eu tenho condições de ir a algum lugar, a minha preferência sempre é por locais bíblicos ou de história bíblica. E eu tive a alegria de poder estar nesse lugar, e mesmo que você não acredite no que eu vou falar nisso, ir até este lugar com minha esposa e meus filhos foi mais barato que ir a Recife. Eu sei que você não vai acreditar, mas vou falar de novo. Uma semana num lugar como esse, vendo todos os fatos históricos, é mais barato que ir a Recife, por incrível que pareça. Eu não entendo isso, tá? Então, não tem nada de dinheiro excedente e tal, e etc. Mas eu queria compartilhar com os irmãos só mais um videozinho, por gentileza. É muito interessante esse local. Meus irmãos, nós estamos aqui na Praça Central de Praga. Aqui é fundamental para o Evangelho, para o protestantismo. Por quê? Por causa da figura de John Hus. John Hus foi um dos grandes reformadores. Ele veio 100 anos antes de Lutero, morreu, faleceu por causa do Evangelho. No grande concílio de Constância, queimaram ele, mas John Hus, ele tinha feito uma profecia que era fundamental. Ele disse que depois dele, 100 anos após, ia se levantar Martim Lutero, e que a este não se daria a morte. Ele, quando estava queimando, ele disse: hoje vocês queimam um ganso, que Hus significa ganso, mas Deus levantará um príncipe, e a este vocês não queimarão. E aí, 100 anos depois, Lutero se levanta e a reforma protestante se estabelece. É interessante, a igreja hussita, você tem aquela capela de Belém. O próximo vídeo que vai passar é bem rapidinho, não foi produzido ainda por meu filho. Meu filho é que deixa os vídeos bonitos. E eu quero que os irmãos vejam algo que eu acho muito interessante. Está aí, Davi?
você vai notar a simplicidade de uma igreja russita, a principal de todas. Não tem riqueza, não tem nada, não tem ídolos. E somente desenhado lá na frente o cordeiro, ou seja, o símbolo de Cristo, né? Olha que interessante, ó. Simples, como na época deles, Cristo. E olha, mas bonita, né? Essa é aquela igreja do centro que ali estava. E tem uma parte agora que nós vamos passar, que é a parte do altar, para que você veja algo muito simples, mas que trouxe consequências maravilhosas para aquele povo. E hoje é visitada assim, ó, irmãos, abandonado, está vendo ali no centro, somente imagens do Cordeiro. E é muito interessante como um homem desse, ele consegue ser o maior homem da história ali da República Tcheca. Eu creio, irmãos, que o Senhor, por intermédio da vida dele, trouxe àquela comunidade o que nós chamamos de a bênção do cristianismo. É uma comunidade ali muito rica, pessoas abastadas, pessoas com uma boa vida, pessoas com condições sociais muito grandes, e assim, eles se esqueceram que eles colhem o que um dia um homem como esse lutou, pregou, e eles acreditaram. Só que hoje eles se dizem que são pós-cristãos, é uma civilização pós-cristã, e infelizmente nós temos que orar para que o legado desse homem não suma, e que mais pessoas desejem muito entender e discernir a história desses homens. Pergunte. E uma curiosidade, domingo, se eu não entendi errado, parece que a guia de turismo lá não dava muita importância a essa história, né? Falava ali, mas sem muita importância. Então, quem é que cuida de todo esse projeto aí, principalmente lá no tempo de luz lá? Quem é que cuida para poder levar os turistas lá? Lá quem cuida é a própria administração pública. Por quê? Porque, ó, é cobrada a entrada. Então, eu sei, então a minha pergunta é, ninguém lá acredita nessa história? Olha, o número de protestantes é muito baixo. É extremamente baixo. O número de gente que literalmente está nos cultos, muito baixo. Muito baixo. Inclusive, no vídeo de hoje, o Tiago Cavaco, que é um dos grandes pregadores da Igreja Reformada em Portugal, ele está com o cunhado dele, que é português e que mora lá. E assim, ele diz, nós estamos aqui, mas estamos quase sós. A gente tenta pregar, tenta trazer as pessoas, mas ninguém quer mais nada. Ninguém quer mais nada. Irmãos, não chora, é terrível. Irmãos, nós procurávamos cultos. Tinha? Não tinha. Abandonado, tudo abandonado. Porque, infelizmente, se levanta uma geração que cresce no suporte de toda a bênção de Deus. E quando a gente tem comida, água, pão, quando a gente tem roupa lavada, quando a gente tem tudo, irmãos, a tendência é esquecer do Senhor mesmo. Literalmente é. Eles escolhem até hoje tudo que o Senhor deu, mas infelizmente se esqueceram do Senhor, do Senhor. Mas eu creio, irmãos, o seguinte, eu creio
que o Senhor terá misericórdia deles. Eu creio que o Senhor terá misericórdia deles. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Eu quero apresentar agora aos pais que estão aqui e trouxeram seus filhos. Isso aqui é uma coleção muito interessante sobre a história dos reformadores. Tá? Se Davi puder conseguir colocar um pouquinho, um destaque aqui, né? Tirar uma foto e botar um destaque, é muito interessante. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, você tem... obrigado, Lutero. E é muito interessante esses livrinhos, são livros pequenos que pais leem para os filhos. Infelizmente, não tem uma única figurinha, é leitura mesmo, entendeu? E aí o pai, ali, bem direitinho. Aí tem a história de John Huss, Wisher, né? Tyndale, e aí todos os grandes reformadores, Knox, Lutero, etc. Amanhã vai ter a leitura desse livro para as crianças. É muito legal, muito legal. E aí, assim, eu convido os pais a pegarem os filhos e fazerem o seguinte: colocarem para ouvir a leitura. É só meia hora. Então, ele ouve 5 minutos, aí para, aí você conversa com ele sobre a história, porque você assistiu a ceia domingo, vem assistindo os vídeos, você vai poder falar da história de John Huss para eles. Aí ele ouve mais 10 minutos, Elidiane, aí você conversa mais um pouquinho, mais 10 minutos, aí olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. E algo muito bonito vai ficar no coração de cada um deles. E eu quero convidar a você, papai, e a você, mamãe, depois que for lendo, a que, se for possível, eles trazerem no domingo um desenho sobre o ponto da história que mais chamou a atenção deles. Sabe um desenho? Mesmo que ele desenhe o John Huss na fogueira. Tá bom, não tem problema. Entendeu? Mas fazer, eu acho que eles vão desenhar ele na fogueira. O que vai dar é John Huss na fogueira. Mas traga os desenhos. Eu quero ter a alegria de, domingo de manhã, depois que terminar a ministração da escola bíblica dominical, eu quero ter a alegria de mostrar os desenhos ao vivo e a cores. A gente vai levar ali atrás, direitinho, os desenhos, e vai mostrar, esse é o desenho de tal, esse é o desenho de tal, esse é o desenho de tal, e etc. E a gente, depois que mostrar todos os desenhos, já quero combinar com todos vocês, a gente vai aplaudir com entusiasmo, com muito entusiasmo o desenho deles, mas só depois de todos. Aplaudir com muito entusiasmo, com alegria, e é uma das formas deles ouvirem alguma coisa e começarem a gravar. E eles vão perguntar por que ele morreu, por que pregava o evangelho, porque estava tudo errado. E a gente tem que crer na palavra de Deus. Isso fica no coração. Tá? Então, é uma pena que essa coleção, Érica, não tenha desenho. Mas é uma coleção formidável. Para ler para cada um deles. E a história dos reformadores fica no coração deles. Barata, muito barata, acessível. E estou dando a dica porque está chegando o 13º. Talvez valha a pena. Tá bom? Bem, espero ter combinado com os irmãos a atividade de domingo, tá? Que eles tragam, é para trazer no início, já chegou na escola, já entrega, a gente já vai pegando e já vai colocando ali para no final ter a apresentação deles, tá certo? A apresentação deles, e é mais uma forma de divulgarmos a palavra do Senhor. A história nos conta que John Huss, ele, tal como Davi, ele, quando estava sendo morto, ele cantava: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Como está no Salmo 56 e 57.
ele cantava um hino de louvor a Deus. Amém? São vidas que nos inspiram, e a história que a gente tem que saber, porque a nossa história da Reforma Protestante é uma das mais bonitas que existem, e louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora o mais bonito de Rus, ele começa a vida, como lhe falei no domingo passado, querendo ser sacerdote, porque ele viu o sacerdócio tão errado que ele dizia: eu vou ter uma vida boa como esses caras. Sabia? Sabia que ele foi estudar teologia porque ele queria ter uma vida boa como a dos sacerdotes? Deus mudou o coração dele. E ele terminou em uma fogueira, cantando ao Senhor. Será que o nosso coração não está da mesma forma? Será que a gente já tem um coração dominado pela palavra de Deus, pelo amor do Senhor, pelo desejo pelas almas, o desejo de dar a vida pelos outros? Que o Senhor tenha misericórdia do meu coração, do teu coração, e que nós possamos ter corações transformados e viver à altura de homens como esse, que o mundo não merecia, de Jesus, de John Hus. E eu peço que os irmãos escutem esse lindo louvor, adorem ao Senhor também com suas ofertas, e pedimos que um irmão diácono nos ajude, e que o Senhor tenha de nós misericórdia. A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Muda o meu coração, quero ouvir tua voz e entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como vaso nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Muda-me, Senhor, muda o meu coração. Molda-me, molda o meu coração. Quero ouvir tua voz e entender teu querer. Molda-me, troca o meu coração, como vaso nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade.
prostrado aos teus pés, me rendo, ó Pai, cumpra em mim teu querer, muda meu ser. Muda-me, Senhor, muda o meu coração. Muda-me, Senhor, troca o meu coração, prostrado aos teus pés, me rendo, ó Pai, cumpra em mim teu querer, muda o meu coração, muda, Senhor, o meu coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. De desejoso de boa vida a queimado. Muda nosso coração.